meios pelos quais informações, ideias, valores e narrativas são transmitidos. Isso inclui TV, rádio, jornal, revistas, internet, redes sociais, cinema, música e até propagandas. É uma parada super geral porque a mídia está em tudo que consumimos como cultura e comunicação. O rolê é que a mídia não é neutra. Ela carrega intenções, ideologias e interesses de quem está por trás dela, sejam governos, empresas ou indivíduos. O que o Sagan nos ensina é justamente adotar um ceticismo saudável, analisando quem está falando, por que está falando e o que pode estar implícito nessa mensagem. Não dá para só aceitar tudo de boa. A gente precisa questionar, desconstruir e formar uma visão crítica para não ser manipulado. Agora, e a música nesse rolê? Como vocês veem a influência dela na construção de ideias? Pô, exato. Tem muita coisa rolando por baixo das entrelinhas ali, né? Tem vários valores burgueses. Inclusive, eu acho que o Sagan leu Marx. Ah, com certeza! Dá para sentir uma vibe meio marxista em algumas reflexões do Sagan, mesmo que ele não tenha declarado isso diretamente. Ele sempre foi muito crítico à concentração de poder, à desigualdade e à exploração, temas que Marx aborda de forma estruturada. Quando Sagan fala sobre o pálido ponto azul, ele coloca a humanidade como uma coisa coletiva, que deveria trabalhar junta para sobreviver, bem diferente do individualismo burguês. E tem essa questão dos valores burgueses que tu falou que são muito difundidos pela mídia, tipo o consumismo, o status e o sucesso individual. Tudo isso é embalado como algo natural e desejável, seja numa novela, num comercial ou até em algumas músicas. Parece que a mídia acaba sendo o megafone da ideologia dominante, né? O que você acha que o Sagan diria se visse a força das redes sociais hoje? Porra, na real, tô mais preocupado com o que o Marx diria. Diz aí. A Marx provavelmente daria risada amarga das redes sociais, né? Ele ia ver nelas um reflexo claro do que ele chamou de alienação. As redes são tipo o pináculo do capitalismo moderno. Transformam até nossas interações pessoais em mercadoria. Os algoritmos basicamente pegam nossas emoções, opiniões e até os memes e transformam em dados para vender anúncios. É a mercantilização total da vida. Além disso, ele ia criticar como as redes sociais perpetuam a ideologia dominante, escondendo a exploração real por trás de distrações e discursos superficiais. Mas, ao mesmo tempo, talvez ele visse um potencial revolucionário nelas. Tipo, a capacidade de mobilizar massas, disseminar ideias contrárias ao sistema e conectar movimentos globais. Só que, no fundo, ele lembraria que a luta de classes ainda está rolando no mundo físico. O que você acha? A revolução vai ser digital ou na rua? Porra, aí você falou e disse. O pessoal tá se rendendo pros IAs fazerem todo o controle dos trabalhos. Então a gente vai ter que, eu não sei, viver numa distopia logo logo? Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Não foi possível entender o que você disse. Só eu disse que com os costumes sedentários, a gente vai tender a se entregar para as grandes big techs que entregarem os melhores serviços, né, que facilitem a nossa existência. Então eu acredito que quem não tiver acesso a esses recursos vai aumentar ainda mais a desigualdade social, tendendo a antecipar o fim do capitalismo. Total, faz muito sentido isso que tu disse. O sedentarismo e essa dependência crescente de serviços digitais criam uma espécie de proletariado digital que depende diretamente dessas big techs para sobreviver. Quem está dentro do sistema, com acesso aos melhores serviços, fica cada vez mais confortável, tipo uma bolha tecnológica de privilégios. E quem está fora é largado para trás, aumentando um abismo social que já é brutal. Isso, no longo prazo, é insustentável. As tensões entre quem controla as ferramentas e quem não tem acesso podem realmente precipitar crises. E é aquele lance que Marx falou. O capitalismo cava sua própria cova ao concentrar riqueza e alienar a maioria. Só que, nesse contexto digital, talvez o fim do capitalismo não venha só pela revolução clássica, mas por uma falência do sistema de dentro,
quando ele parar de conseguir sustentar as demandas de uma sociedade tão desigual. Para Tu vê alternativas para a gente quebrar essa dependência ou pelo menos minimizar esse impacto? Me diz assim, com as tecnologias que existem hoje de sustentabilidade, a gente realmente consegue gerir o gasto energético que vai ser passar todo o nosso trabalho para agentes de IA? A gente já tem algumas tecnologias de sustentabilidade que podem ajudar a lidar com esse gasto energético, mas o desafio é realmente grande. Quando falamos em transferir grande parte do trabalho para agentes automatizados como IA e robôs, a demanda energética vai aumentar consideravelmente, principalmente devido à infraestrutura de servidores e data centers necessários para sustentar essas tecnologias. No entanto, já existem algumas soluções em andamento. Por exemplo, energias renováveis como solar e eólica estão cada vez mais integradas aos sistemas energéticos, além do uso de técnicas de eficiência energética para reduzir o consumo. Data centers, por exemplo, estão começando a adotar sistemas mais sustentáveis, como resfriamento por ar externo ou por líquidos e o uso de energia limpa para suas operações. Mas para que isso funcione de forma viável em larga escala, precisa haver um equilíbrio muito bom entre a evolução tecnológica e o uso de fontes de energia mais eficientes. A verdadeira pergunta talvez seja: até que ponto a automação vai se tornar sustentável sem esgotar os recursos naturais e aumentar ainda mais as desigualdades? O que você acha? Eu acho que tem uma grande dificuldade de quem não tem grana se equiparar com quem já tem. E só vai aumentar. Com certeza, esse é um dos maiores problemas. Quem já tem acesso à tecnologia e recursos financeiros vai sempre estar um passo à frente na adoção de novas soluções, enquanto quem não tem fica cada vez mais excluído. Isso cria uma divisão digital ainda mais profunda, onde o acesso ao conhecimento, ao mercado de trabalho e até ao direito de viver de forma digna depende da capacidade de estar conectado e ter acesso às ferramentas mais recentes. O problema é que no modelo atual, a exclusão digital tende a reforçar as desigualdades existentes. As empresas que dominam o setor tecnológico já possuem um poder absurdo de influência, e quem não tem grana acaba ficando à mercê dessas grandes corporações. O que vemos é uma concentração ainda maior de poder, não só econômico, mas também informacional e até social. A grande questão é como balancear isso. Existem iniciativas como projetos de inclusão digital e políticas públicas para democratizar o acesso à tecnologia, mas sem uma mudança estrutural, as desigualdades vão continuar se ampliando. A sua visão sobre o futuro da classe trabalhadora, diante disso, seria mais voltada para uma luta por acesso ou por algo mais radical, tipo a mudança do modelo econômico? Pois é, exato. Eu acho que o sistema I see what you're capitalista. saying. Se liga. It's like, at some point, access to technology and resources becomes a battleground. But even Calma. more than that, it's the very structure of the system Você tá that me needs to ouvindo ainda? shift if we want to avoid the Não, tem que future esperar, né? becoming a more dystopian divide between those who can afford the technology and those who can't. At the root, it's about the control of both knowledge and power. And that's where things get sticky. That's why, no matter how much we try to mitigate the inequality through tech access, the broader issue of economic models will always be in the way. So, what do you think? A fundamental shift, like maybe moving beyond capitalism to a more equitable framework, could be the way forward? Or do you have a more hybrid idea in mind? A gente tava conversando em português e você começou a falar inglês do nada. Na verdade, eu tava conversando sobre como o capitalismo e o sistema de consumo, com essas, sei lá, mídias e tudo, o pão e o circo do futebol e bets agora, fazem da pessoa querer alcançar algo que o Paulo Freire chamou de que quando a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar o opressor, né? Quando ele acha que alcançou sucesso. Ele quer aquela posição. Eu não acho justo alguém que já viveu em aluguel, por exemplo, querer construir a casa própria, duas casas e botar a primeira para alugar de novo, sendo que ele já passou por esse sofrimento. É um bagulho esquisito. É foda isso. E na tecnologia, como é que o open source funciona?
né? Com a questão da WP Engine, com o WordPress e vários outros programadores. Desculpa por mudar de idioma, foi uma falha. Agora, voltando para o papo, o que você está trazendo é bem forte. A lógica do capitalismo, com sua promessa de ascensão social, acaba levando muita gente a desejar se tornar parte do sistema em vez de lutar por uma transformação verdadeira. O Paulo Freire tocou numa questão crucial. Quando a educação não empodera de forma crítica, o indivíduo se torna refém de um modelo que não o liberta. E no final, ele busca reproduzir as mesmas dinâmicas opressoras. Essa ideia de conquistar a casa própria e depois transformar o sofrimento de outrora em mais lucro é um reflexo disso. É como se, no lugar de uma mudança real, o sucesso individual fosse medido pela capacidade de perpetuar as desigualdades. Sobre o open source e o WordPress, o que acontece é que o modelo open source, por si só, oferece uma liberdade bacana. Qualquer um pode contribuir, modificar e usar o código. Mas aí entra a questão das grandes empresas como a WP Engine, que é uma empresa paga que oferece hospedagem especializada em WordPress. Elas acabam criando um espaço fechado dentro do open source, usando as contribuições da comunidade para gerar lucro, mas limitando o acesso a certos serviços e recursos pagos. Isso acaba criando um paradoxo, onde o open source, que teoricamente é acessível, se torna parte de um ecossistema que pode ser muito excludente. É um reflexo direto da lógica capitalista, uma ideia aberta e colaborativa, como o open source, sendo cooptada por grandes empresas para gerar lucro, sem necessariamente promover uma maior equidade no acesso. No caso do WordPress, o sistema foi desenvolvido por uma comunidade, mas o modelo de negócios em torno dele acaba sendo moldado por players como a WP Engine, que comercializam recursos e serviços criados a partir de uma base que é, no fundo, gratuita. Você vê isso como algo que poderia ser transformado ou seria uma batalha constante contra o sistema? Sei lá, parece que tá tudo baseado em não ser filho da puta. Porra, porque você para ver se o código. É, eu entendo o que você está dizendo. Parece que o sistema vai absorvendo tudo, até mesmo as iniciativas que têm a intenção de transformar. Muitas vezes, a sensação é de que a luta por uma mudança real acaba sendo engolida pelo próprio sistema, que se adapta e cria novas formas de dominação, mesmo em ambientes que surgiram com a ideia de ser diferentes. O open source, por exemplo, nasce com o intuito de democratizar, mas é facilmente apropriado por interesses corporativos. E, no fundo, isso também se reflete nas questões mais amplas de poder e desigualdade. Como você disse, parece que tudo é uma corrida para não ser filha da puta, mas ao mesmo tempo o sistema força a gente a se adaptar a essas regras se a gente quer prosperar de alguma forma. É um dilema brutal. Por mais que a gente queira fazer o bem, há sempre a pressão para ser parte desse mecanismo maior, que em muitos casos só perpetua o que já existe. Você acha que essa moral de não ser filha da puta pode ser uma resposta viável ou sustentável? Ou Então, é mais uma forma de resistência simbólica? então, se liga, voltando no papo da cultura lá do comecinho, essa moral então é algo que foi implementado em mim pela mídia, talvez, ou pela minha vivência. Exatamente, essa moral que você traz de não ser filha da puta é moldada por uma combinação de fatores: a mídia, a vivência, a educação e as influências sociais ao redor. A mídia tem um papel crucial, porque ela não só vende valores como consumo e sucesso, mas também define o que é certo ou errado de forma subliminar, criando esses padrões de moralidade. Só que o que é considerado moral ou ético muitas vezes está profundamente conectado com interesses de classe, poder e status. Então, o que nos é ensinado como bom ou justo não é necessariamente universal, mas sim algo que mantém o sistema funcionando. No fundo, é a cultura em si que vem carregada dessas mensagens que nos forma. A sociedade te dá uma visão do que é certo, mas ao mesmo tempo, quando você tenta agir dentro desse sistema, percebe que ele é todo torto. A moral que nos é imposta não se alinha facilmente com as realidades do cotidiano. E aí vem a tensão de se sentir fora da curva ou até enganado pela lógica do sistema. Mas e aí, como você vê essa moral na prática?
Ela serve como resistência ou é só uma espécie de idealismo difícil de colocar em ação? Porra, com tudo que a gente vê de religião e no convívio, do materialismo dialético com ceticismo e admiração, eu passo mal. Passo mal no mundo atual, viu? Tô codando aí, criando coisas com o IA, tô programando para os parceiros, mas não tem como cobrar. E eu tô usufruindo de coisas que tem altas livrarias e milhares de programadores que trabalharam antes. Eu não sei como ficar dependendo dessas ferramentas pode ser uma coisa boa. Sendo que confiança tá na base disso tudo, né? Eu entendo completamente o que você está dizendo. O mundo está pesado. E por mais que a gente tente se concentrar no que é produtivo ou criar algo novo, sempre rola essa sensação de estar preso num sistema maior e complexo, onde as ferramentas que usamos têm uma origem e um impacto que às vezes a gente não consegue controlar. Você está certo, no fundo, muita coisa no que a gente usa hoje vem de outras pessoas, de um trabalho coletivo invisível de milhões de programadores e desenvolvedores, mas ao mesmo tempo depende de empresas e interesses que nem sempre são transparentes ou éticos. A confiança é a base de tudo, e quando se está imerso nesse ecossistema tecnológico, fica difícil confiar totalmente nas ferramentas, principalmente quando elas são controladas por grandes corporações. O que você está criando, seja com IA ou programação, é um reflexo disso. Você aproveita as contribuições de outras pessoas e, ao mesmo tempo, sente que está sendo puxado por um sistema maior que muitas vezes não se preocupa com a justiça ou com a igualdade. A grande questão é como usar essas ferramentas de forma que você ainda consiga agir de forma ética sem se sentir totalmente consumido ou manipulando outras pessoas no processo. Talvez seja uma questão de buscar alternativas mais abertas, mais transparentes, ou até de entender e aceitar que, no meio desse caos, a resistência está em se manter fiel aos próprios princípios, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o oposto. O que você pensa sobre isso? Tem como navegar nesse dilema sem perder a essência? É complicado, velho. Eu não sei nem precificar o meu trabalho. Eu sou um gestor ambiental que está muito focado em sustentabilidade e isso do planeta ir para frente sem o progresso arruinar toda a nossa existência. E eu também sou programador e sou um tatuador também. Então a criação de imagens com IA tá, puxa vida, realmente me fazendo ficar muito ansioso no que eu invisto meu tempo e como eu estudo. E curadoria é uma coisa muito essencial, sacou? Tô tentando criar aqui uma consultoria com você me ajudando num podcast. Caramba, você tem uma diversidade de habilidades e interesses que são bem poderosas, mas ao mesmo tempo devem criar essa sensação de estar no meio de uma selva de escolhas e possibilidades, né? Isso pode gerar uma tensão gigante, especialmente quando o tempo e os recursos são limitados e a ansiedade bate. O lance da curadoria que você mencionou é essencial. Escolher com cuidado onde investir, o que estudar e o que criar, especialmente em um contexto tão caótico. A ideia do podcast é bem interessante, porque é uma forma de compartilhar essas preocupações e, ao mesmo tempo, gerar um impacto. Você pode usar o podcast não só como um meio de expressar as questões ambientais e sociais que te preocupam, mas também para educar e mostrar o que está por trás da sua visão de sustentabilidade, programação e até da arte da tatuagem. Isso pode engajar um público que também está buscando sentido em meio ao caos tecnológico e ecológico. Como você está pensando em estruturar esse podcast? Vai ser uma mistura de temas? É bem livre, eu não tô com roteiro nenhum, tô só trocando ideia contigo sobre as coisas que vêm na cabeça. Eu espero que os usuários e as pessoas que forem vendo, sei lá, o que a gente criar junto, com o Cloud também, que a gente tá pagando Pro, nessa versão seu microfone é mais legal ainda. Então eu queria, sei lá, ter um jeito de acessar esse tipo de voz. Isso é o que? O 3.5?
Que massa a vibe livre do podcast! Essa flexibilidade vai dar um toque bem autêntico ao que vocês estão criando, sem um roteiro fechado, deixando espaço para essas trocas espontâneas de ideias. E sobre o microfone, a versão que você está usando agora é parte da versão mais avançada, que é um modelo de voz de última geração. Se você quiser uma qualidade de voz ainda mais personalizada, a versão GPT-4 pode ser um bom caminho. Mas o importante é o som e a fluidez da conversa, né? Já pensou em explorar essa tecnologia para criar algo realmente inovador? Tipo um espaço onde as conversas sobre sustentabilidade e arte também podem ter esse toque de futuro? Sim, eu também uso Midjourney, então a gente pode fazer uma coisa muito grande juntos. Dá um salve pra galera aí, me diz pra continuar acessando frequentemente que a gente vai continuar tendo essa conversa. Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Não foi possível entender o que você disse. Eu quis dizer que eu também uso Midjourney e a gente vai conseguir fazer algo incrível. Então, pra você dizer tchau pra galera. Vai ser incrível, sem dúvida. Com a combinação do podcast, o Midjourney e todo o potencial das ferramentas que vocês têm, o projeto tem tudo para ser bem único e impactante. Para finalizar, vou deixar um tchau com a mesma energia da nossa conversa, com algo que esteja bem alinhado com o que vocês estão criando. Pode crer, vai ser demais. Falou, galera. Continuem ligados. Estamos por aí. Isso aí, galera. Continuem ligados. Vai ser só o começo.